Nós estaremos orando e empossando aqueles que a igreja escolheu na manhã de hoje. Vice-presidentes, o primeiro vice-presidente eleito para 2016 é o irmão Wallace Nóbrega, convidá-lo para vir até aqui em cima. Segundo vice-presidente eleito é a irmã Beatriz Carrupt, convidar para que ela venha também aqui à frente. A primeira secretária eleita, Ana Esther, de que ela chegue mais perto aqui da turma. A segunda secretária eleita, Mayra, convidá-la também para vir aqui. Não estão vendo. O primeiro tesoureiro eleito, o irmão Jorge Moreira, convidá-lo para vir aqui à frente também. Segunda tesoureira eleita, Carla, para que ela também
também se aproxime. E Conselho Fiscal eleito, a irmã Edna Oliveira, a Edna, vem cá, Clodoaldo, Rodrigo, Luciano e Rodolfo. Queremos apresentar aos irmãos, estaremos empossando para o exercício de 2016. Né? Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2016, esses irmãos compõem a diretoria da igreja e também o Conselho Fiscal. Eu quero deixar aqui alguns versículos para os irmãos, de Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8. Ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Que haja em nós, diretoria da igreja, esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que, embora fosse Deus, a palavra vai nos dizer que Ele se esvaziou. Vai nos dizer que Ele humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Eu gostaria de dar um presente para vocês hoje, né? Pena que eu não pensei com antecedência. Mas que presente seria esse? Seria uma toalha, não para vocês, mas uma para cada um de nós que compomos a diretoria da igreja. Porque o símbolo da servidão é a toalha e a bacia que Jesus tomou ali quando celebrava a última ceia dos seus discípulos. E embora fosse o maior dentre eles, tomando a toalha e a bacia, ele começou a lavar os pés de cada um deles, um por um. E a gente sabe que esse era o trabalho do empregado mais simples da casa. Ou seja, dos servos, o menor servo, o mais insignificante, fazer esse trabalho de lavar os pés dos outros. Que tenhamos esse sentimento de Jesus Cristo. Que entendamos que Deus nos levantou para servirmos a igreja. E possamos andar com a toalha e a bacia na mão. Não como maiores do que eles, querendo impor algum tipo de autoridade ou nos sobrepormos aos demais, mas que eles possam ver em nós o exemplo de servidão, pessoas que se esvaziam de si mesmas e tomam a toalha e a bacia e servem aos demais. Que Deus assim trabalhe no nosso coração, que no ano de 2016 Deus renove as nossas forças, o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, discernimento, multiplique, potencialize o nosso amor pela obra, para que possamos dar o melhor de nós como liderança da igreja ou parte da liderança da igreja para servir a igreja como um todo. Amém? Vamos nos ajoelhar para orar? Vamos dar o Wallace aqui na frente. Vem cá, Wallace. Pedir à igreja que erga uma das suas mãos. Vamos colocar em pé os demais. Erga uma das suas mãos. Peça a graça e a misericórdia do Senhor sobre essa parte da liderança da igreja. Senhor, nesse momento, Deus, queremos colocar, Pai, nossos irmãos, Deus. Colocar eles em tuas mãos, Pai. Nós sabemos, ó Deus, a responsabilidade que eles estão assumindo a partir de hoje nessa liderança. Pai, que seu bem está com eles todos os dias, Pai, nesse ano, Senhor, tendo seguimento da palavra, Senhor, e que eles possam trabalhar segundo a tua vontade, Deus. Senhor, é o que eu te peço nesse momento, em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe, pode tomar assento. Declaro os irmãos empossados, diretoria estatutária e conselho fiscal. Deus os abençoe. Leremos do 7 ao 12. Malaquias capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 12. Vamos ler juntos? Desde Deus abençoe a leitura da sua palavra, amém? É interessante nós atentarmos, a palavra aqui é uma palavra dura que Deus dá ao seu povo que havia se desviado dele, né? Não observando os preceitos, as ordenanças, os mandamentos deixados por ele. Mas é interessante que no bojo da advertência ele traz promessas para o seu povo, né? Ele vai dizer no versículo 10 que derramaria a bênção sobre o povo, uma bênção sobre o povo, e que dessa bênção que ele derramaria viria grande abastança, né? Ele vai dizer ainda que repreenderia o devorador, e em último lugar ele vai dizer: todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque sereis uma terra deleitosa. A advertência de Deus ao seu povo é por amor, né? É interessante a gente guardar isso no coração. Deus estava ministrando uma palavra dura de advertência ao povo, mas as promessas que ele faz no contexto dessa dura advertência revelam o amor e o desejo de cuidado dele para com o seu povo. E eu creio que não é diferente hoje. Deus nos ama, mas de vez em quando, a exemplo do que os pais fazem com os seus filhos, Deus nos traz uma palavra dura de advertência. Deus puxa a nossa orelha, Deus chama a nossa atenção quando percebe que estamos desviando daquilo que Ele preparou para nós. E sempre no bojo da advertência de Deus para nós está a sua promessa, estão as suas promessas, pois é desejo do coração de Deus que sejamos abençoados de tal maneira que as pessoas olhem para nós e vejam a mão bondosa e poderosa desse poderoso Deus. Que eu e você estejamos sempre atentos ao que Deus tem dito, às advertências, aos conselhos, às orientações, para que possamos assim caminhar segundo a vontade dele. Enquanto cantamos, os que vieram preparados consagrarão a Deus os seus dízimos e ofertas. Nesse capítulo, a narrativa nos fala a respeito de
Agar e Sarai. Sarai era mulher de Abraão, Agar era escrava de Sarai. Como Sarai não dava filhos a Abraão, ela mandou que o seu marido se deitasse com a sua escrava, conforme a lei daquele tempo, para que ela tivesse filhos através da escrava. E assim aconteceu, só que quando Agar ficou grávida, ela desprezou a sua senhora, e a sua senhora naturalmente ficou indignada com o desprezo da sua escrava e fez queixa ao seu marido Abraão, que permitiu que ela fizesse o que bem entendesse com a escrava. E a Bíblia vai nos dizer então que ela humilhou e maltratou bastante a sua escrava Agar, de maneira que Agar fugiu, e a partir do versículo 7 nos diz que ela estava no deserto, junto de uma fonte de água. A gente estava pensando, quando fazia a leitura desse texto, né, aqueles momentos da vida da gente que nos sentimos perdidos, né? Porque o que é estar no deserto se não está perdido, né? Mesmo sabendo para onde ir, mas toda a sua base de vida estava junto ali com a Sarai e com o Abraão. E agora ela se vê grávida de um menino, mas fugida no deserto, vivendo uma realidade de um fugitivo, e certamente sem ter para onde ir, sem ter para onde encontrar abrigo. E quando vivemos situações semelhantes a essa, o nosso coração ele fica num estado não muito agradável, né? Quando nos sentimos perdidos, fugitivos, abandonados na vida, o coração fica angustiado, o coração fica apertado. E eu imagino que essa é a realidade de Agar, sentada no deserto, sentindo-se perdida, sem saber agora o que fazer da vida, sem saber para onde ir. E a palavra de Deus então vai dizer que o anjo do Senhor a achou ali no deserto. O anjo do Senhor a achou ali no deserto e ministrou uma palavra de Deus no seu coração que renovou a sua esperança. O anjo falou com ela a respeito do que seria aquele menino. Então disse a ela da necessidade de voltar para casa, de se humilhar debaixo da sua senhora, pois Deus iria abençoar de maneira tremenda a sua semente, o seu filho, que seria no futuro um homem grande, um homem poderoso. Que coisa maravilhosa, não é? Quando estamos nos sentindo perdidos, quando estamos angustiados, sem saber o que fazer da vida ou de alguns aspectos da vida, e aí o Senhor vem ao nosso encontro, mesmo quando estamos num deserto desse da vida. Ele nos acha, Ele nos encontra, e aí então Ele ministra uma palavra no nosso coração, que projeta a nossa visão lá na frente, renova a nossa esperança, nos faz sonhar novamente que coisas boas e extraordinárias estão para acontecer. Porque enquanto estamos vivendo a tempestade, ela parece que não vai acabar. Ontem, no final da tarde, eu fui à Volta Redonda e chovia e ventava muito em Volta Redonda. Muito, tirando toda a visibilidade. A gente estava no carro e aí dá aquela impressão de que alguma coisa de muito ruim vai acontecer em qualquer momento. Você não consegue ver nada, uma ventania insuportável, uma chuva forte demais. É assim que a gente se sente no meio da tempestade. A gente se sente perdido, desamparado, abandonado, sem saída. Mas no versículo 7 vai dizer: o anjo do Senhor a achou. Louvado seja Deus quando Ele levanta esses anjos para nos achar. Às vezes o anjo do Senhor é um amigo que vai detectar a nossa angústia, a nossa tristeza, e da parte de Deus vai ministrar uma palavra no nosso coração, que vai fazer a gente se levantar, tomar coragem de novo, resolver, dar mais um passo e seguir em frente. E aí, depois dessa experiência, desse momento com Deus, ela vai dizer no versículo 13, o versículo 13 vai dizer: e ela chamou o nome do Senhor que falava com ela, que com ela falava: tu és Deus da vista. Ou em outra tradução,
a tradução que está sendo projetada, tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Porque diz, não olhei eu também para aquele que me vê. Aquela que se sentia abandonada, desamparada, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, constatou que na verdade os olhos de Deus estavam sobre ela. Ela se sentia desamparada, mas ela não estava desamparada. Ela se sentia abandonada, mas ela não estava abandonada. Ela não sabia o que fazer da vida, para onde ir, mas Deus sabia exatamente para onde conduziria a vida dela. E quando revelou a ela o que estava para fazer sobre a vida dela, isso fortaleceu e alegrou o seu coração. Deus que mantém os olhos sobre nós. Talvez você se sinta tão pequeno no meio da multidão que alimente no seu coração essa sensação de não ser visto, não é? Essa sensação de estar abandonado. Mas eu quero que nessa noite, a partir da palavra de Deus, você saiba que não é verdade. Como cantamos, sabemos que os olhos do Senhor estão sempre atentos sobre nós. Se eu não me engano, o nome dado foi Bel-La-Roi, né? Que significa exatamente isso, Deus que me vê. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você aproveitasse esse momento para conversar com Deus. Qual é a sua angústia? A angústia de Agar era que ela estava sendo maltratada como escrava de Sarai. Tão maltratada que entendeu que deveria fugir. Qual que é a angústia do seu coração? O que tem feito você se sentir invisível no meio da multidão? O que lhe tem trazido essa sensação de que Deus esqueceu de você? De que Deus abandonou você? Fala para Deus agora sobre isso que tem feito você se sentir perdido, desanimado, angustiado na caminhada da vida. Mas não somente fale para Deus de seus problemas, fale também para os seus problemas a respeito de Deus. Fale para os seus problemas que você é amado de Deus, que existe um Criador que é poderoso sobre todas as coisas e que pode, quer e vai mudar toda a situação de angústia, de tormento no seu coração. Deixe que o anjo do Senhor te encontre nessa hora. Deixe que o anjo do Senhor ministre no seu coração palavras de esperança. Que as suas forças, sua fé, sua confiança seja renovada no Senhor nessa noite. Se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não quero
história da humanidade. Porque temos, ó Deus, ao nosso lado pessoas que viveram essas maravilhas do Senhor. Mas mais uma vez nos voltamos ao Senhor para te pedir ajuda. Chegamos a Ti, ó Pai, não confiados em nosso merecimento. Nós confessamos que somos pecadores e estamos completamente conscientes que não merecemos o milagre do Senhor sobre a nossa vida. Mas, ó Deus, encontramos confiança para chegarmos ao Teu trono de graça em Cristo Jesus, e na verdade de que somos amados do Senhor, na verdade de que o Senhor nos ama, ó Deus, no limite máximo do amor, independente da nossa condição de pecador. Por isso, ó Deus, nos chegamos a Ti, nos unimos, ó Deus, todos aqui neste momento, numa única oração ao Senhor, pedindo a Deus dos céus misericórdia, porque Tu és o Deus que mantém os olhos sobre nós, porque Tu és o Deus que pode mudar toda e qualquer situação, porque Tu és o Deus que opera maravilhas. Nós te pedimos, ó Pai, em nome
acontecer, posso crer e descansar em Deus. Salmo 37 a gente aprende essas verdades. Texto de preferência da irmã Nilce. Entrega o teu caminho, Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Entrega o teu caminho, Senhor. Descansa no Senhor. Versículo seguinte. Eu não sei qual é a sua luta, a sua angústia, a sua necessidade, o seu problema, mas eu sei que a melhor decisão que você e eu podemos tomar é entregar nas mãos do Senhor. Quantas vezes sofremos mais do que o necessário, porque a gente fica tão angustiado com aquilo que a gente sabe que não pode resolver. Já se viu numa situação assim? Diante de alguma coisa que você sabe que não tem jeito para aquilo, você não consegue resolver. E aí, ao invés da gente descansar em Deus, a gente fica tentando forjar uma maneira, né? A gente não dorme, perde a noite de sono, fica tentando imaginar coisas, quando a gente devia simplesmente buscar o Senhor, rasgar o coração diante dele, na convicção de que estamos sob os cuidados dele, né? Não significa que, porque estamos sob os cuidados do Senhor, as coisas acontecerão conforme desejamos que aconteça. Significa que quando estamos sob os cuidados do Senhor, aquilo que é o melhor de Deus para a nossa vida vai se estabelecer, vai se concretizar. Né? Nem sempre Deus faz o que a gente quer, né? A gente fica até aborrecido, né? Pediu, mas Deus não deu como a gente queria, mas fique confiante, né? Que o que Deus tem é melhor do que o que você deseja. Então não faz sentido insistir em querer que aconteça conforme a sua vontade, se você já sabe que o que Deus tem é melhor. Desejo que Deus abençoe a sua vida, e eu tenho certeza que esse é o desejo de Deus, abençoar tremendamente a sua vida, porque é assim que Ele é glorificado. Quando você é abençoado de maneira tremenda, as pessoas olham e veem que foi Deus. As pessoas perguntam e ouvem de você que foi Deus que fez. E aí o nome de Deus é glorificado, a mensagem de que Ele é um Deus vivo, presente e atuante no nosso mundo. Amém? Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais de 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu, dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E
judeus tinham ido visitar a Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei, mesmo agora, Deus te dará tudo o que te pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressurgir. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa, chamando à parte Maria, disse: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Então notaram que ela se levantou depressa e saiu. Os judeus que a estavam confortando em casa seguiram, supondo que ela ia ao sepulcro para chorar ali. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver Maria chorando e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos ao cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse Jesus. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto no pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas e deixem ele ir. Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Amém? Já é um texto conhecido nosso, você mesmo já me ouviu pregar sobre ele muitas vezes, mas nós acreditamos e cremos sinceramente que a palavra de Deus é viva e eficaz. E Deus tem pleno poder para mais uma vez falar ao nosso coração como se fosse a primeira vez. Você crê nisso? Amém. Que Deus então fale ao seu coração. Eu vou me sentir à vontade para pular os detalhes, uma vez que você já conhece, e ir diretamente a alguns destaques que eu gostaria de fazer diante do texto lido. Quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava doente, no versículo 4 vai nos dizer a visão de Jesus sobre a enfermidade que Lázaro vivia. É interessante que o texto vai dizer que ele se demorou mais de 2 dias onde estava, e quando ele chegou, então demorou aí algum tempo essa viagem, Lázaro já estava morto e sepultado há 4 dias. Então a doença era séria, né? Era uma doença séria, não era qualquer coisa. Mas Jesus vai dizer assim: essa doença não acabará em morte. Seria o mesmo que dizer: a morte não será o fim dessa doença. Mas alguém ouvindo isso e chegando lá, vendo Lázaro morto e sepultado há 4 dias, a declaração de Jesus parece um tanto quanto estranha, né? Como que não é doença para a morte
se ele já morreu, está sepultado há 4 dias e cheira mal. Ele dizia então que a morte não seria o fim. E ele vai dizer mais ainda, que aquela doença, aquela situação vivida por Lázaro seria para a glória de Deus. Essa doença não é para a morte, não acabará em morte, diz a minha tradução, a tradução que vocês estão lendo vai dizer, não é para a morte, a minha vai dizer, não acabará em morte, é para a glória de Deus. E o terceiro propósito, conjugado com o segundo, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dele. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dele. Jesus já era conhecido pelo seu poder de curar os doentes. Tanto que alguém interrogou, mas ele que curou os cegos não poderia impedir que esse homem viesse a óbito, não poderia impedir que esse morresse. E tem aí um fato que piora a situação, né? É nítido no texto que acabamos de ler que se tratava de uma família que tinha um relacionamento mais estreito com Jesus. Eram amigos mais íntimos de Jesus. Eram pessoas que Jesus amava num contexto mais íntimo em função dessa amizade que eles viviam. E aí, para alguns, esse é um ponto que aumenta o conflito. Como é que pode Jesus, sendo poderoso, tendo alguém que é muito querido por ele permitir que esse alguém morra? Né? E aí vem aquela tão famosa sensação de abandono, né? Aquela ideia de que Deus não ama, de que Deus esqueceu da gente. Que nós precisamos entender, a palavra nos diz que não cai um fio de cabelo sequer da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Não cai um fio de cabelo sequer da nossa cabeça sem a permissão de Deus. O que está querendo dizer? Que Deus fica cuidando do fio de cabelo de todos nós? Os calvos e carecas como eu vão ficar indignados, né? O senhor não estava vendo Deus, que estava caindo um por um, né? E o meio campo estava ficando careca, né? Não é isso que quer dizer que o poder de Deus é tão grande, tão extenso, que ele tem o controle sobre todas as coisas. Então tudo que acontece é a vontade de Deus. Não. Para que tudo que acontecesse fosse vontade de Deus, nós precisaríamos ser robôs. Ele não poderia criar a gente. Deus criou a gente conforme a sua imagem e semelhança. E o que nos faz a imagem e semelhança de Deus? É a vontade própria, é a capacidade de fazer escolhas, tomar decisão. É isso que nos faz a imagem de Deus. E se ele tirar isso, a gente vira igual boi, qualquer outro animal, vivendo por instinto. Então, nem tudo que acontece é conforme a vontade de Deus, porque nós estragamos o plano dele. A gente tem um negócio chamado livre-arbítrio. E aí a gente faz o que a gente quer. Então, tudo que acontece é a vontade de Deus? Não. Existe a vontade objetiva de Deus. O que Deus realmente deseja que aconteça conosco. É aquela vontade dos pais para os filhos. Mas existe a vontade permissiva. Quando aquele filho vem e fala, pai, deixa ele ir lá, deixa ele ir na festa do meu amigo. O pai não está querendo ir, a mãe não está querendo ir. Mas de tanto o filho insistir, o pai fala, tá, vai, mas 11 horas eu quero você em casa. O pai queria que o filho fosse? Não. Foi a vontade permissiva, ele permitiu o filho ir, mas ele não queria que o filho fosse. Vontade objetiva de Deus, vontade permissiva de Deus. Mas no caso aqui de Lázaro, ele foi acometido de uma enfermidade que não podemos afirmar que foi Deus que trouxe. A gente não sabe a fonte da enfermidade, né? Ele foi acometido de uma enfermidade. Às vezes alguém do nosso convívio é acometido de uma enfermidade e a gente diz assim, Deus quis assim. Não necessariamente. Tem muita doença ruim sendo promovida por causa da maldade do coração do homem querendo ganhar fortuna. Tem doenças que são promovidas para que o remédio seja vendido. Você tem alguma dúvida sobre isso? Né? Então, pegou uma doença, Deus quis assim. Não é assim.
Não é assim, porque pegou alguma coisa, Deus queria que fosse assim. A gente não sabe a fonte da enfermidade de Lázaro, mas a gente sabe que era de fato uma enfermidade muito grave, que trazia um quadro tão preocupante ao ponto das irmãs darem um jeito de arrumarem pessoas para levarem o recado até Jesus. Olha, avisem a Jesus que Lázaro está doente. A enfermidade era de fato muito grave. Eu comparo essa enfermidade de Lázaro com as lutas, as adversidades que vivemos na nossa vida. Muitas delas são assim, né? Às vezes a situação está tão ruim que a gente fala, não tem jeito. Seja por uma enfermidade física, seja por uma situação angustiante na área financeira, seja por crise conjugal, enfim, várias situações da vida de conflito, de angústia, que a gente fala assim, não tem jeito. A gente não sabe o fim até que Deus tenha dado a última palavra. A gente é muito inteligente, Deus nos fez assim com uma inteligência formidável, mas a gente não tem a capacidade de determinar o fim de uma situação até que Deus se pronuncie a respeito dela. E a pronúncia de Jesus se pronunciou dizendo que o fim daquela doença não seria morte. Para aqueles que têm essa visão, quando vivem esses momentos tão difíceis da vida, a mensagem pode ser a mesma. Não necessariamente o fim da dor, da luta, da angústia, da adversidade que você está vivendo é aquilo que você está vislumbrando. Não é o caos que você pensa que vai ser estabelecido, agora não tem jeito. Não necessariamente é isso. Aí Jesus ele vai continuar dizendo, é para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado por meio dele. Nós temos aprendido essa verdade celebrando a recuperação, de que Deus não dispensa uma ferida, uma dor que nós vivemos no passado. Ele não dispensa. E o que quer dizer isso? Que Ele usa aquela experiência, às vezes, tão ruim, tão difícil e dolorosa que vivemos, para que o nome dele seja glorificado, para que outras pessoas sejam abençoadas. Já pensou quando você está passando por aquele momento tão difícil, tão adverso, aí você tem alguém do lado para dizer, olha, eu passei essa mesma experiência. Olha, comigo foi assim, assado, e eu pensei que não tinha jeito, doeu demais, foi angustiante demais, mas depois aconteceu isso, e graças a Deus eu vivi a vitória. É bom ou não é ouvir um testemunho assim? É bom demais, é tudo que a gente precisa em determinados momentos da caminhada. Ouvir de alguém que passou uma dor, às vezes pior do que aquela que nós passamos, e ainda assim foi abençoado e viveu uma vitória no Senhor. É uma nova forma, ou uma outra forma de olharmos para as adversidades que nós vivemos. Ao invés de interpretar como abandono, ao invés de interpretar como não amor de Deus para nós, interpretarmos como uma possibilidade, uma oportunidade para que em e através da nossa vida o nome de Deus seja glorificado. Já parou para pensar nisso? Aí eu chamo a sua atenção para a história de José. Será que tem alguém aqui mais azarado do que aquele menino? Não é? Azarado é só a gente de dizer para chamar a sua atenção, né? A gente não acredita nisso. O menino era o filho mais novo, né? Aí ele teve uns sonhos lá, né? Ele que produziu os sonhos. Foi José que produziu os seus sonhos. De onde que vinham os sonhos de José? De Deus. Era Deus falando com ele. Ele, menino novo, né? Qualquer coisa que a gente conquista, a gente deseja compartilhar com a família, né? Você compra um carro, vai lá na casa da mãe, né? Mostrar o carro. Mãe, o carro que eu comprei. Pai, olha o carro que eu comprei. Meus irmãos, olha o carro que eu comprei. A gente quer compartilhar. O menino teve um sonho, né? De que o sol, a lua, as estrelas se curvaram diante dele, e ele ficou maravilhado com aquele sonho e foi contar para os irmãos. Qual foi a reação dos irmãos?
muito, já não gostavam dele, né? Que ele era o filho mimadinho, preferido, ficaram irados contra ele. Aí ele tem um outro sonho lá, né? Dos feixes no campo, todos os outros feixes dos seus irmãos se curvaram diante dele, ele vai e conta de novo. Diria Raquel bobinho nele, né? O negócio já não estava bom para o lado dele, ele vai contar para os irmãos de novo. E aí os irmãos então odiavam José. Acrescenta-se a isso o fato dele informar os pais o mau comportamento de seus irmãos. Aí os seus irmãos, um dia, quando o pai manda José ao encontro deles para ver como estava, os irmãos veem José longe e têm uma ótima ideia. Qual foi a ideia? Lá o sonhador, vamos matar esse miserável, vamos ver o que vai ser do sonho dele. E aí a maioria concordou, beleza. Nem sempre a maioria de Deus, né? Porque a maioria concordou, vamos matar, beleza, vamos matar o menino. Mas aí o irmão mais velho falou, não vamos matar não, vamos jogar ele ali numa cisterna que está vazia, numa cova, e aí a gente, então tá bom. Conseguiu convencer os irmãos, a palavra do irmão mais velho tem valor, né? E aí jogaram ele lá naquela cova, lá naquele buraco. Mas aí daqui a pouco, Rubens saiu para fazer alguma coisa e ao mesmo tempo apareceu uma caravana de ismaelitas. E aí de novo tiveram uma ótima ideia, né? De que serve esse irmão para a gente? Isso daí não vale nada, vamos vendê-lo como escravo. E aí venderam José como escravo para a caravana dos ismaelitas. Lá foi José para o Egito agora. Foi comprado ali por Potifar, se tornou escravo dele. Trabalhou bem, foi promovido, se tornou mordomo, número 1 da casa. Aí a mulher de Potifar viu que ele era bonitão, queria ter um negócio com ele não quis, fugiu da mulher. A mulher foi e inventou uma mentira, né? Esse homem que você trouxe aqui para casa me humilhou, tentou se acusar de mim. O que aconteceu com José? Foi preso, foi lançado na prisão. Na prisão ele se comportou bem e virou lá o tomador de conta de todos os outros presos. Mas um dia 2 funcionários do rei sonharam, tiveram um sonho. E aí José foi e interpretou o sonho de cada um. Infelizmente a notícia para o padeiro não era muito boa. Ele iria morrer, e para o copeiro que ele seria restituído, ele falou, lembra de mim, né? Você vai ser restituído e lembra de mim. E aconteceu do jeitinho que José falou. E o copeiro se lembrou dele? Não, né? Só quando o faraó teve um sonho, ninguém conseguia interpretar, mandou matar todo mundo, porque ninguém conseguia. Aí o menino se lembrou dele, tinha um rapaz assim, assim, assim. Aí José foi lá e interpretou os sonhos, e aí José se tornou governador do Egito. Abaixo de Faraó era ele. Tudo isso para a gente ilustrar essa verdade aqui. Seria o mesmo que Deus ministrar no coração de José. Toda essa desgraça que você está vivendo não é o fim. Toda a desgraça que você está vivendo não é o fim. Sabe por quê? Pode se levantar quem quiser contra você. Mas se a sua vida estiver escondida em Deus, você e Deus é a maioria. Pode se levantar quem quiser. Pode fazer o que quiser. Se a sua vida estiver escondida em Deus, você não precisa ter medo. Você não precisa ficar preocupado. Porque você e Deus é a maioria. Seria então mesmo que Deus dizer isso para José. Você imagine o coração de José vivendo todas essas experiências adversas. Você imagine José sabendo que os irmãos queriam matá-lo. Imagine José agora lá em cima do camelo, sei lá o que, sendo levado para o Egito como escravo. Você imagina José, que era o mimado do papai, né? Agora limpando o chão, fazendo o serviço mais humilde da casa. Você imagina José melhorando de vida, falando, até que enfim alguma coisa está dando certo. Aí daqui a pouco ele é injustiçado pela mulher de Potifar. Imagine-se no lugar desse homem vivendo todas essas adversidades. Você interpreta o sonho para o sujeito e fala, lembra de mim. Aí o sujeito agora está na boa, esquece que você existe. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Pelo riso de alguns parece que já, né?
você ajudou, você foi bênção na vida dele, e aí de repente ele esquece de tudo aquilo, esquece de tudo. Eu imagino quanta dor, quanta angústia, quanta tristeza no coração desse moço. Mas de alguma forma José parece que estava ouvindo algo semelhante ao que estamos ouvindo aqui nessa noite. Essa doença não acabará em morte. Essas desgraças não acabarão em desgraças. Mas o que acontece no final da vida de José? Ou após todo esse período de desgraça, não necessariamente no final da vida de José. José, ele se torna governador do Egito e, através da sabedoria que Deus deu a ele, durante 7 anos de fartura, ele junta mais do que o necessário para os 7 anos de grande fome que viriam e vieram sobre a face da terra. E ele compra todo o Egito para o faraó. E inclusive seus irmãos não morreram de fome, por causa do que Deus fez através da vida de José. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ministrando ao nosso coração de que a doença, de que a desgraça não é o fim, mas é o meio. É o meio para que o nome de Deus seja glorificado. É uma nova forma da gente encarar a vida e as situações adversas. Quando você estiver vivendo aquele momento complicado, difícil, você parar para pensar, peraí, isso pode ser um meio para eu aprender, um meio para eu amadurecer, um meio para eu viver experiências espirituais que eu nunca vivi na minha vida, um meio para eu ter novos conhecimentos, um meio para que Deus faça maravilhas e seja glorificado através e na minha vida. O texto vai continuar dizendo, Jesus então vai compartilhar com os discípulos o que havia acontecido na vida de Lázaro. Versículo 14, e eu termino com ele. Jesus disse claramente aos discípulos: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá. Se terminasse aí, ia ser tudo muito esquisito, muito estranho, né? Um Deus sádico, né? Um Deus que tem prazer no sofrimento dos outros, né? O cara está doente, está convalescendo, está quase morrendo, e Deus vai dizer que eu estou contente por não ter estado lá. Mas não era só isso. Era porque mesmo os que andavam com Jesus ainda tinham uma compreensão parcial a respeito dele. Mesmo que os que andavam com Jesus eram sim discípulos de Jesus, mas não conheciam Jesus plenamente. Eu e você somos discípulos de Jesus. Já temos andado com Ele há muito tempo. Eu já ando com Jesus há um pouquinho mais de 30 anos. Quantos anos você anda com Jesus? Quantos anos? Muito tempo. E já li muito a Bíblia, já estudei muito na IBT, eu já vivi muitas experiências, mas a despeito disso nós precisamos sempre ter a consciência no coração de que só conheceremos Deus plenamente quando estivermos na glória com Ele. Portanto, aqui na face da terra, sempre teremos condição de conhecer um pouco mais, aprender um pouco mais de Deus. Eu vivi uma experiência, quando eu estava no seminário, que me ensinou muito sobre a provisão de Deus. Eu tinha ficado no 6º semestre sem estudar. E aí eu precisava, em primeiro lugar, no 7º semestre, da autorização do coordenador para fazer o dobro de créditos. Quando eu fui falar com ele, ele falou comigo: Alex, se fazendo a quantidade correta, você já não dá conta? Fazendo a quantidade correta, você já não dá conta? Imagine se você fizer o dobro. Aí eu estufei o peito e falei: qual que é a minha nota na sua matéria?
Aí ele teve que engolir o que ele disse, né? Porque as minhas notas eram boas. E aí eu consegui fazer. Parte mais difícil. Na verdade, a primeira parte mais difícil seria negociar a dívida que me impediu de estudar no 6º semestre. Deus ajudou, milagrosamente conseguimos resolver. A segunda parte difícil seria conseguir fazer o dobro de crédito. Conseguir a atualização do coordenador. E aí, exatamente quando eu iria começar o meu 7º semestre, que seria o mais difícil do seminário, meu irmão tinha montado um computador velhinho lá com impressora, e aí ele me emprestou o computador e a impressora dele, eu que nunca antes tinha tido computador para fazer o trabalho no seminário, agora eu tinha. E naquele semestre, diante de Deus, com toda a humildade que eu não tenho, foi o semestre mais fácil do seminário do Sul. Mais fácil, eu estava fazendo o dobro de crédito. Mas assim, 3 meses de antecedência, meu trabalho já estava pronto, imprimido em cima da mesa, esperando o dia de entregar. Mas de onde que vem essas coisas? Eu havia sofrido tanto até o 6º semestre. 6º semestre eu tive uma notícia, né, quando eu recebi a carta de despejo. Aí eu já tinha aguentado tudo que eu tinha conseguido aguentar. E naquela hora que eu recebi a carta, eu chorei, mas eu chorei tanto. Por quê? Porque para mim aquilo dali era o fim. Aquilo dali não tinha mais jeito. O meu conhecimento a respeito de Deus só me levava até aquele ponto ali. De maneira que eu falava, agora não tem, porque eu falei, agora não tem mais jeito, não tem mais como. Não tem mais nada para ser feito. E aí, vivendo aquela experiência tão dolorosa para mim, 6 semestres de tanta dificuldade, de tanta dor, sem ver Deus, sem entender as coisas que estavam acontecendo, eu vivi os 2 últimos semestres assim, tudo de bom aconteceu nos 2 últimos semestres. Tudo de bom aconteceu. O meu pastor me chamou e disse, Alex, eu quero te consagrar. Posso consagrar? Pode me consagrar. O meu pastor me indicou para várias igrejas com possibilidade de ministério pastoral. Meu irmão emprestou o computador, tudo de bom aconteceu. O meu último semestre foi uma maravilha. Antes de formar, eu já tinha sido consagrado pastor e eu já tinha tomado posse numa igreja e ainda nem era formado em seminário. Lá no interior de São Paulo, a 1.000 quilômetros de distância. É nesse sentido que Jesus está dizendo assim, eu folgo, eu estou contente de não ter estado lá. A despeito de não desejar o mal para o Lázaro que eu amo, eu fico feliz desse momento existir. Eu fico feliz de toda essa tribulação, essa tempestade ter se formado. Porque é através dessa tempestade, dessa tribulação, dessa dor e dessa angústia, que vocês vão conhecer um pouco mais a meu Espírito. Que vocês vão aprender um pouco mais ao meu Espírito. Se existe um momento da vida que mais buscamos a Deus, é o momento da dor. É o momento da dor. É o momento que nós mais buscamos a Deus. E quando um caminho se abre, onde a gente não consegue ver nenhuma possibilidade, isso se chama um milagre. Um caminho que se abre, onde a gente não consegue viver nenhuma possibilidade, a gente aprende um pouco mais de Deus. Uma outra ilustração, os discípulos estavam no mar com Jesus, uma grande tempestade veio sobre o mar, onde e o que Jesus estava fazendo? Ele estava no barco, mas ele estava dormindo. A palavra para traduzir ao sono de Jesus era dormindo profundamente. A ideia de que ele estava roncando, aquele sono profundo lá no barco. E aí os discípulos viveram uma situação tão angustiante no mar, que eles falaram, vamos morrer, vamos morrer. Não conseguiam ver nada na frente deles, senão a morte. Vamos morrer, não tem mais jeito para a gente. E aí alguém vai lá, chama Jesus desesperado, acorda Jesus, o Senhor não se importa que nós estávamos morrendo? E aí o que eles veem? Jesus dá uma ordem ao vento e ao mar. Aquietem-se.
E o vento e o mar obedeceram a Jesus. E a palavra de Deus diz que se fez grande bonança. Depois da tempestade, veio bonança. E aí os discípulos ficaram tão maravilhados. Eles já vinham andando com Jesus há algum tempo, mas eles se perguntaram: quem é esse? Ora, é Jesus, você não sabe quem é ele? Mas o conhecimento que eles tinham a respeito de Jesus ainda era limitado. Quando eles viram essa obra extraordinária, eles disseram: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Creio que Jesus ainda pode surpreender. Creio que a sua visão é limitada. Quando a gente vê só o que a nossa altura permite ver. Mas quem vê de cima tem a visão do todo. E Deus é aquele que vê de cima. Deus é aquele que tem a visão da sua vida, não o dia de hoje, mas Ele vê a sua vida por inteiro, até o seu último dia. Até o seu último dia. Essa doença não será para a morte. Essa desgraça não é o fim, mas é para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Por vossa causa que lá não estivesse, para que vocês possam saber um pouco mais de mim, aprender um pouco mais de mim, e confiar muito mais em mim. Creio que o desejo do coração de Deus é que, em conhecendo Jesus, sejamos menos estressados, sejamos menos ansiosos, sejamos menos angustiados, pela convicção e segurança de que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Deus te abençoe. Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso pro meu coração.
Jesus quem Ele é, ouvindo o que você ouviu essa noite a respeito de Jesus, você diria que seria uma boa decisão fazer uma aliança com Jesus Cristo, de maneira a confiar a sua vida a Ele, aprender dele, viver a partir dos seus ensinamentos e contar com o cuidado dele sobre a sua vida? Se você entende que essa é uma boa decisão, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e fazer uma oração, fazendo uma aliança com Jesus. Ainda que você seja um crente em Jesus Cristo, você pode renovar a sua aliança com Ele, dizendo: Senhor Jesus, nessa noite, ouvindo a respeito da grandeza do seu poder, eu quero fazer uma aliança contigo, ou eu quero renovar a minha aliança contigo. Me ajuda a aprender do Senhor, me ajude a viver segundo os seus ensinamentos, e que a minha vida esteja sob os teus cuidados. Cuida de mim, Jesus. Pelo amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre cada um desses que renovam, que estabelecem uma aliança de confiança com Cristo Jesus. Que a graça, que o amor, que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre todos aqueles que têm alimentado